Olá, galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a inclusão dos negros no futebol. Eu gravei um vídeo falando sobre a Ponte Preta, que foi fundada por um jogador negro em 1900. Em 1900, a Ponte Preta foi fundada em São Paulo por um jogador negro, sendo assim o primeiro clube profissional, sendo o segundo clube profissional a ser fundado no Brasil e fundado por um jogador negro para democracia racial, a Ponte Preta em São Paulo. Só que já existia um outro clube, que me foge de memória o nome, um clube profissional, mas esse clube os negros não jogavam. Então a Ponte Preta foi o segundo clube profissional a ser fundado para democracia racial. Se for olharmos para a realidade, a Ponte Preta hoje é o clube mais antigo, é o primeiro clube profissional a ser fundado, porque esse clube que foi fundado antes da Ponte Preta já não existe mais. Ele fechou, acabou. Em 1900, a Ponte Preta abriu as portas para os negros, sendo fundada por um jogador negro. 1904, 1905, o Bangu, no Rio de Janeiro, eu também gravei esse vídeo, abriu as portas para os negros jogarem futebol. Bangu. No ano de 1904 a 1906, o Vasco da Gama elegeu o primeiro presidente negro da história do futebol. O presidente foi eleito em 1906, chamado Cândido José Araújo. Tá? Cândido José Araújo, o presidente do Vasco, eleito em 1906, 1904 até 1906. Foi um presidente negro que teve na direção do Vasco da Gama. Vejam bem, de 1905 a 1925, passaram-se 20 anos, 2 décadas. 2 décadas depois, o Vasco da Gama abre-se as suas portas para os negros vestirem a sua camisa. E assim o Vasco abria as portas para receberem jogadores negros para vestir a camisa cruzvaltina. Isso graças ao sucesso dos jogadores negros que fizeram grande campeonato com a camisa do Bangu, foram os vice-campeões, jogavam muito no Bangu. Os negros já faziam sucesso na Ponte Preta, e o Vasco foi o primeiro dos grandes a abrir as portas para os negros. Entretanto, naquela ocasião, o Flamengo só existia como clube de remo, não existia futebol no Flamengo. Todos sabem que o Flamengo surgiu bem depois dentro do futebol, de um grupo de jogadores do Fluminense que foram campeão, e houve uma discussão lá, uma briga lá, uma contenda por causa de dinheiro. 9 jogadores do Fluminense não quiseram ficar no Fluminense, saíram e foram para o Flamengo e fundaram a equipe de futebol no Flamengo, que era só time de remo. Então, o primeiro time grande a receber negros no seu elenco
foi o Vasco da Gama, em 1925. Só que, porém, entretanto, todavia, o Bangu, no Rio de Janeiro, foi o primeiro clube profissional a receber negros no seu time para jogar futebol. Em 1905, o Bangu abriu as portas para os negros jogarem futebol. Essa história, que o Vasco foi o primeiro a abrir a porta para os negros, não é verdadeira. Não é verdade. O primeiro time a abrir porta para os negros foi fundado por um negro, um jogador negro, fundou a Ponte Preta em 1900. Por que a Ponte Preta, o seu mascote é uma macaca? Porque os jogadores eram chamados de macacos. A Ponte Preta era alvo de chacota, gozações, né? E o mascote da Ponte Preta é uma macaca. 1900, a Ponte Preta foi fundada por um jogador negro. 1904, 1905, o Bangu abriu as portas para os negros jogarem. 1904 a 1906, o Vasco elege seu primeiro presidente negro, Cândido José Araújo. 1925, Vasco abre as portas para os negros jogarem futebol. Depois o Botafogo, depois o Fluminense, e o Flamengo foi fundado mesmo por um grupo de jogadores do Fluminense, e o time do povo, time da galera, time do branco, time do pobre, time do negro. O Flamengo e Corinthians são os dois times populares que têm a cara do Brasil. Valeu, galera. Esse é mais um momento falando um pouquinho de futebol com o teu amigo Marcos Sena. Eu queria lhe pedir uma coisa: inscreva no canal Marcos Sena, deixe aquele like e nos ajude no YouTube, tá bom? Muito obrigado. Valeu, galera. Fui!